Quais os direitos dos usuários da Ampla que estão tendo os planos cancelados? O que os usuários devem fazer, né? Quais orientações os advogados devem passar para esses usuários? Vou te falar um pouquinho sobre isso, mas já me segue aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos, faz tudo aquilo que você sabe que vai ajudar esse canal a crescer, porque esse canal foi criado para dar às pessoas mais acesso a informações sobre direito da saúde, para que elas possam lutar pelos seus direitos, né? Já que informação é poder. Gente, tá uma confusão. Basicamente, assim, trocando em miúdos, continua uma confusão a situação da Ampla. Eu tive acesso ao processo que teria iniciado tudo isso. E aí eu vou contar um pouquinho, vou dar uma resumida no processo para vocês entenderem aí o que foi que aconteceu. A Ampla tinha contratado, né, tinha contrato firmado com duas administradoras de benefício. Devia ter com outras, mas essas são o cerne da confusão. Com a Ímpeto, ou Impetu, e Monte Herman. Só que o aniversário do contrato era janeiro, tá? E isso eu vi no processo, eu vi esse documento que comprova que o aniversário do contrato é em janeiro. E aí tem uma resolução da ANS, se eu não me engano, 557, que estabelece, salvo engano também no artigo 25, salvo reajuste de faixa etária, não vai poder acontecer no contrato em uma periodicidade inferior a 1 ano. Ou seja, o reajuste do contrato vai ser a cada 12 meses. Até aí tudo bem. Então, se foi firmado em janeiro, o aniversário do contrato vai ser sempre em janeiro, e aí o reajuste vai acontecer a cada 12 meses. Mas, segundo consta nesse processo, a Ampla pretendia antecipar o reajuste do contrato para setembro, outubro e aplicar ali um reajuste de 36%, quase 37%, que não estaria de acordo com os cálculos realizados pela operadora, pelas administradoras. E aqui um ponto importante. A administradora não pode prestar diretamente o serviço à saúde. Ela está ali para fazer a intermediação. E uma das funções dela é participar da discussão dos reajustes e, em tese, brigar por reajustes melhores, mais justos, etc. Então, aparentemente, as administradoras estavam cumprindo o papel dela. Fizeram lá os cálculos e disseram, primeiro, não faz sentido aplicar um reajuste de 37%, porque não está de acordo com a sinistralidade do contrato, não está de acordo com o aumento de custo do contrato, e reajuste não é para aumentar lucro. Reajuste existe para manter o equilíbrio do contrato. E aí essas administradoras teriam impedido, né, a Ampla, teriam discordado aí da aplicação desse reajuste, ainda mais porque ele seria antes do aniversário do contrato, seria uma época inadequada e, na verdade, ilegal. A Ampla teria insistido na aplicação, diante da irredutibilidade aí da Ampla em aplicar esses reajustes. A Ímpeto e Monte Herman propuseram uma ação, eu só tive acesso à da Ímpeto, em que ela pede para que esse reajuste não seja aplicado. Ela pede uma tutela de urgência para impedir a aplicação desse reajuste. Foi para lá, foi para cá, saiu uma liminar para que esse reajuste não fosse aplicado. Foi nesse momento que a Ampla resolveu cancelar todos os contratos dessas duas administradoras. E aí, gente, uma série de normas está sendo descumprida. Primeiro, que o reajuste não poderia ser aplicado fora do aniversário do contrato. Segundo, o contrato, teoricamente, não poderia ser cancelado assim de uma hora para outra. E para piorar, as administradoras, ao invés de continuarem pagando os valores, repassando os valores que estavam recebendo dos usuários diretamente para a Ampla, né, já que a Ampla ainda estava prestando o serviço, as administradoras resolveram depositar em juízo os valores que estavam recebendo. Ou seja, a Ampla deixou de receber as mensalidades. E aí o que foi que a operadora fez? Se agora está todo mundo inadimplente, agora eu vou cancelar, eu tenho outro motivo para cancelar. Vou cancelar os contratos por inadimplência. Então, depois de muita confusão, porque nisso tudo, quando a Ampla resolveu cancelar os planos, ela repassou todos os dados para a Qualicorp e a Qualicorp passou a oferecer contratos muito maiores, muito melhores, na verdade, né? Que seriam contratos com uma rede credenciada melhor, seriam contratos com uma área de abrangência maior e por um preço menor. Só que não tem almoço grátis, como eu falei no outro vídeo, né? Essa conta vai chegar. E a Qualicorp passou a oferecer esses contratos, essa nova contratação, inclusive com dispensa de carência, mas sem enviar para os usuários o novo contrato. Então, você assinaria um contrato, na verdade, você pagaria o boleto, porque já chega o boleto no seu e-mail, pagaria esse boleto,
para simplesmente aí já caracterizar a adesão à Qualicorp e depois você tem acesso ao contrato. Mas você não sabe se esse contrato é com coparticipação, o que seria muito ruim. Você não sabe se os reajustes de faixa etária são muito mais elevados. Você não sabe até se o percentual aí, o que a gente chama de limite técnico, né, para a sinistralidade é mais baixo, ou seja, o contrato estaria autorizando reajustes muito maiores, né, em situações muito mais desvantajosas ao consumidor. Então, basicamente, está todo mundo no escuro, sem saber se deve ou não aderir a esse contrato. O que eu tenho orientado, já falei isso em outros vídeos, é não aderir a esse contrato, porque não dá para confiar. Então, se você tiver oportunidade, não faça adesão a esse contrato da Qualicorp. Tente uma portabilidade para um outro plano de saúde. Tem uma outra questão que essas operadoras, as administradoras agora estão oferecendo um outro contrato para a pessoa também aderir a esse novo contrato, mas sem carência, enfim, explique dizendo, olha, a Ampla resolveu cancelar unilateralmente, não tenho culpa, mas estou lhe dando a oportunidade de aderir aqui a um contrato melhor. Mas o contrato que eu tive acesso até agora, que está sendo oferecido, também é com coparticipação, ou seja, é um contrato mais desvantajoso para o usuário. No final de tudo isso, gente, eu entendo que a solução é propor uma ação para manutenção do contrato, porque essas empresas estão aí brigando, estão fazendo essa confusão jurídica enorme, mas o usuário não tem culpa de absolutamente nada. Inclusive, tem decisões no sentido de que, se o usuário está adimplente com suas prestações, ou seja, ele está pagando todas as prestações para a administradora, e a administradora não fez o repasse, isso é problema da operadora e da administradora. Elas que se resolvam, porque ambas entram na cadeia de fornecimento. Ambas são fornecedoras de um serviço e são corresponsáveis. Aí há uma responsabilidade solidária. Quem não pode ficar desamparado é o usuário, que está pagando ali pela sua prestação e está deixando de ter acesso. Inclusive, está tendo um plano cancelado do dia para a noite por uma inadimplência a que ele nunca deu causa. Imagina, você está ali pagando seu plano de saúde e de repente ele ser cancelado sem você ter dado causa, sem você pedir, só ser surpreendido com esse cancelamento. É um absurdo, né? Então, gente, antes de aderirem a qualquer contrato novo que estão oferecendo, mesmo que financeiramente pareça muito mais vantajoso agora, procure um advogado especialista, peça para ele analisar, insista em receber esse contrato para você saber a qual contrato está aderindo. Constatando que não é um contrato interessante, entre com a ação de manutenção do seu contrato atual, afinal de contas, é um cancelamento ilícito, você não deu causa à inadimplência, então seu contrato não pode ser cancelado por inadimplência. Espero ter ajudado, trago para vocês depois os próximos capítulos dessa novela aí, dessa novela jurídica, e se você tiver alguma dúvida sobre esse ou outro tema, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Também me segue lá no Instagram, @edvanebastos, que lá eu falo todos os dias sobre direito da saúde.